Boa noite! O Instagram fala que estamos ao vivo. Estou um pouquinho entupida ainda da minha gripe. Vamos entrando para começar essa live. Estava ansiosa por ela. Vamos falar aí sobre LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Muito bom! Vamos esperar aí nosso convidado, Dr. Marconi, entrar na live para a gente começar. Tá muito legal, a gente já tá aí no nosso 4º episódio. Muito bom, ainda temos algumas lives marcadas, todas terças e quintas, às 19 horas, até o dia 29, para celebrar aí o dia da secretária, que é no dia 30 de setembro. Tá muito legal, são as primeiras lives aqui do perfil. Estou muito feliz com os convidados, com os feedbacks que vocês estão me dando. Muito bom. Nosso convidado está entrando. Bom que o Instagram vai informando todo mundo que a gente está online. Deixa eu fazer um convite aqui para ele. Cadê? Achei. Muito bom, vamos entrando. Oi, Sarinha, linda, maravilhosa, salvou minha vida hoje. Ai, muito bom. Ah, o Marconi entrou aí. Vamos chamar ele. Eito. Ah, agora deu. Muito bem. Boa noite, Carol. Boa noite a todos que nos assistem. Tudo bem? Tudo bem por aqui e por aí? Também. Joia, graças a Deus. Ai, muito bom. E aí, como parte aí do começo, né, a gente começa aí se apresentando. Essa live também estava falando aqui no começo, né, Marconi? Já estava prometida, programada aí há bastante tempo. Finalmente saiu. Verdade. Muito obrigada por ter aceito aí o convite. Então, Marconi, se quiser começar aí um pouquinho se apresentando, né, falando um pouquinho de você. Boa noite a todos. Primeiro, quem agradece sou eu, viu, Carol, pela oportunidade. Peço desculpas por a gente ter demorado a resolver começar essa live. Eu tive uns contratempos profissionais, mas nada que não seja esperado na vida de um advogado, né? Para quem não me conhece, eu me chamo Marconi Cunha, sou advogado, né? Eu sou formado no Centro Universitário de Belo Horizonte, no UniBH. Eu sou sócio no escritório Marconi Cunha e Gilson Freitas Advocacia e Consultoria. Eu fui procurador do município de Ponte Nova nos anos de 2007, 2008 e 2017 a 2019. Eu estou procurador jurídico do Departamento Municipal de Água, Esgoto e Saneamento de Ponte Nova desde dezembro de 2020. Eu tenho pós-graduações em Direito Público, em Direito Tributário, Direito do Trabalho, no Direito Eleitoral, no Direito Criminal e Empresarial. E, recentemente, eu me pós-graduei em Processo Civil Empresarial, onde eu pude aprender um pouco sobre a LGPD. E também advogo na área eleitoral nessa época. É muito apertado para mim e para o meu sócio, o Gilson, porque a gente advoga na área eleitoral para partidos políticos e candidatos. É isso. Muito bom, currículo longo aí. Só um pouquinho, nem tanto. E aí, me apresentando um pouquinho, eu sou a Carol, da Ponto e Vírgula Serviços Remotos, né? Uma empresa que presta aí serviços online para todo o Brasil. Serviços principalmente aí da parte de assistência pessoal e atendimento ao cliente.
Vamos lá, Marconi, como que você quer começar? Pelas perguntas? Quer começar explicando, dando um apanhado geral sobre LGPD? O que você acha melhor? Eu acho que a gente pode fazer um apanhado geral do que a lei, qual que é a intenção da lei. Vocês estão me escutando bem? Porque às vezes eu estou achando que meu som está baixo, né? Mas se vocês estão me escutando, tudo bem. Fazer um apanhado sobre a LGPD, qual que é a intenção da lei e qual que é a cultura que a lei quer trazer, né? Aí depois eu fico aberto às perguntas. Pode ser? Ótimo, perfeito. Bom, o que significa LGPD? A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados. Essa é uma lei de 2018, a Lei 13.709, ela é de 14 de agosto de 2018. Por que essa lei chegou no Brasil? Essa lei é oriunda do direito europeu, chamado do GPDR, que tem a mesma finalidade lá. Lá já tem uma cultura mais avançada de proteção de dados do que a nossa. Aqui a gente está começando ainda, e a lei tem essa intenção de criar essa cultura, não só de, vocês vão ver que ela tem essa intenção não só de proteger os dados, mas também de facilitar a vida dos consumidores e das empresas no dia a dia. Segundo o matemático britânico Clive Hamby, os dados são o novo petróleo. Ele falou isso na década de 90, e eu concordo com ele plenamente. Porque a gente, até no dia a dia aqui de escritório, acredito que você também, nos seus afazeres aí na Ponto IC e quem nos está assistindo também, se a gente clica assim, eu quero comprar um produto tal, eu quero contratar um serviço tal. Aí daqui a pouco começa aquele monte de pop-up, de propaganda e aquele monte de coisa. Então, a LGPD tem a finalidade de controlar isso no sentido de evitar propaganda abusiva, massiva, enfim. E aí a gente tem que voltar um pouco no tempo, no ordenamento jurídico brasileiro, para explicar quais que são as origens normativas brasileiras que originaram a LGPD. A LGPD, na verdade, ela teve sua primeira intenção na Lei de Acesso à Informação, que é a Lei 12.527 de 2011, que foi a lei responsável, por exemplo, por criar os portais da transparência nas administrações públicas, diretas e indiretas, por exemplo. Posteriormente a essa Lei de Acesso à Informação, foi sancionado o Marco Civil da Internet, que é uma lei de 2014, a Lei Federal 12.965. Aí veio a LGPD, sancionada em agosto de 2018, com duas finalidades, na nossa opinião. Transparência com os dados dos usuários, com as pessoas jurídicas que estão tratando os dados, e o controle desses dados para evitar vazamento, uso indevido e outras questões mais. A lei possui alguns princípios, mas eu acho que a gente não tem que entrar muito nessa questão de princípio para não ficar um negócio maçante, para não ficar parecendo também que eu estou dando uma aula de direito ao invés de a gente estar nesse bate-papo. Se quiser, uma boa, fica à vontade. Tá? E, na verdade, assim, alguns princípios que eu acho interessantíssimos da lei, a questão da prevenção. A lei visa prevenir dano, igual não raras vezes, acredito que com algum cliente seu já tenha acontecido, olha, eu não consigo te contratar porque meu nome está negativado indevidamente no SPC. A lei visa evitar isso, para a pessoa que for proceder à negativação ter mais controle, para poder evitar a negativação e não desaguar no judiciário, acaba uma indenização, por exemplo. Então, ela tem essa questão da prevenção e da responsabilização. Sabe? Porque o espírito da lei é tratar os dados nossos com muita qualidade. E aí, no ano passado, eu fiz uma exposição similar na Vendesc, numa feira online de cachorros, voltados para produtos pet. E aí a gente começou a usar alguns exemplos lá que andaram acontecendo. Por exemplo, lá no Ceará, teve um advogado lá que foi para a justiça peticionando em nome do cachorro. O cachorro assinou a procuração com a patinha, sabe? E aí a gente faz
a gente expõe esses casos, né? Igual também lá em Santa Catarina aconteceu de cães terem direito de acionar judicialmente os donos por maus tratos, né? Então, assim, são coisas que a gente vê meio que assustado, mas eu acho que é uma cultura que ela tende a avançar, né? Por exemplo, a gente vê hoje cada vez mais, nós vamos ver, por exemplo, a questão de você vai contratar um seguro de automóvel. O que o corretor faz com você? Ah, você é casado? Não. Você é solteiro? Sim. Né? Vai fazer toda uma trajetória do seu perfil para chegar no valor ideal da pólice, do seguro, enfim. Aí, você é casado? Sou. Então você tem um desconto. Né? Ah, você tem filho? Você tem um outro desconto. Né? Ou pode ser que não tenha, dependendo da sua idade, enfim. Então a LGPD ela vai tratar isso tudo. E a coisa vai chegar num ponto, né? Acredito que, por exemplo, as operadoras de plano de saúde, num futuro muito próximo, por exemplo, vão usar sistematicamente a LGPD para poder te passar o custo de um plano de saúde. Ah, se você é sedentário, seu plano custa X mais. Se você pratica atividade física, seu plano custa X menos, né? Em compensação, uma previdência complementar, não. Você pratica atividade física, então você vai viver mais, então você vai usar mais o benefício, então pode ser que seu plano de previdência complementar seja mais caro, sabe? Mas são os prós e contras de toda a lei, né? Não tem jeito, né? Mas é um caminho que eu vejo como um caminho sem volta, tá? Então a gente tem que falar antes, né, de também quais que são as espécies dos dados e agentes da lei, né? A lei pressupõe, primeiramente, o consentimento. Então, se amanhã eu contrato o seu serviço, cara, vai automatizar meu serviço de secretariado aqui de escritório, né? E aí você vai ter uma cláusula no seu contrato que você vai poder usar meus dados para expor casos de sucesso, futuro, enfim, ou paradigmas para seus clientes, né? Isso é o chamado consentimento. Eu tenho que consentir, assinar e autorizar você a utilizar esses dados, né? E o consentimento, na verdade, ele não é agora da LGPD. O consentimento ele vem do Código Civil e o consentimento começou lá no direito médico, né? Quando você vai no hospital, no procedimento de emergência, né? Se você não tem condições de assinar em razão da doença que você está acometida no momento, o responsável legal seu assina, né? Ó, vai ter que fazer um procedimento X, você tem que autorizar o médico a proceder a determinada intervenção. Então, isso vem lá do direito médico e a LGPD trabalhou isso mais, entendeu? E aí, na LGPD, a gente possui 3 dados que ela aborda. Quais são esses dados? Os dados pessoais, que são os meus dados e os seus, por exemplo, nome, identidade, CPF, endereço, né, filiação, né? Os dados sensíveis, que são dados referentes a etnia, né, preferência religiosa ou preferência político-partidária, né, orientação sexual, né? Então, esses dados são considerados sensíveis, eles são parte também dos dados pessoais, e tem os dados anonimizados, que são os dados sigilosos e que são tratados pelo responsável que vai garantir a execução da LGPD na sua empresa, no seu negócio, enfim, né? E aí os atores da LGPD são o titular, o controlador, o operador e o encarregado. Quem que é o titular? Somos nós. O dado é meu, o dado é seu, o dado é de quem nos assiste. São as pessoas, né? O controlador é a pessoa da empresa que vai receber no primeiro momento esses dados, né? Para poder encaminhar para o operador. O operador é aquele que, de acordo com o código de compliance da empresa, de conformidade, enfim, vai ser aquele que vai tratar os dados, né? E o encarregado é aquela pessoa que vai ter a guarda dos dados em nome da empresa. Então, as grandes empresas, por exemplo, já têm essa pessoa de encarregado, né? Eu até, não há vedação nisso, mas eu até, em relação à administração pública, eu acho extremamente salutar que seja uma pessoa, né, nada contra os comissionados, até porque eu também sou comissionado, mas eu acredito que na administração pública seja salutar que a pessoa encarregada seja um servidor de carreira efetivo, né, porque vai ter mais cuidado ainda em preservar os dados do ente público,
e na empresa privada seja uma pessoa da maior e da extrema confiança do dono da empresa, né? E aí eu já falei lá que a questão do impacto lá desses dados no dia a dia nosso, né? Um outro exemplo que a LGPD pode impactar positivamente a respeito daqueles consumidores que aceitaram o cadastro positivo de pagamento, né? Então, a empresa vai ter acesso, por exemplo, não, ele é um bom pagador, então ele consegue um empréstimo bancário mais em conta, ele consegue uma taxa de juros menor, mas em compensação não, ele não paga ninguém, ele é enrolado, né, ele se enrola, atrasa, mas paga, então o juro dele vai ser maior, né? Então, na verdade, assim, a LGPD tem as suas vantagens, né, e suas desvantagens. Eu, pessoalmente, acho que tem mais vantagem do que desvantagem. E aí, como é que a LGPD está no Brasil hoje, né? Foi criada recentemente a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é um órgão vinculado ao Poder Executivo Federal, possui autonomia para poder fiscalizar e aplicar multas, né? Teve sua estrutura regimental regulamentada durante a pandemia, né? Cabe esclarecer que durante a pandemia houve o regime jurídico especial e transitório, que foi uma lei federal de 2010, de 2020, perdão. E aí essa lei suspendeu o prazo da LGPD durante o primeiro ano da pandemia, até agosto de 2021 foi suspenso. A LGPD agora voltou a vigir, né? E quais que são, na minha opinião, as finalidades da lei, né? Pelo que eu já consegui expor até agora. Fomentar o desenvolvimento econômico e tecnológico, né? Proteger os direitos e as liberdades individuais. Então, por exemplo, se eu tiver um cadastro meu equivocado, antes da LGPD, o que eu teria que fazer? Eu teria que notificar o órgão, aí se o órgão negasse a resolver, porque teria banco de dados cruzados com outros órgãos, eu teria que entrar com um remédio constitucional que se chama habeas data, para conseguir uma ordem judicial para poder retificar esses dados. Então, com a LGPD, isso tende a acabar. Esse remédio tende a acabar, porque será muito mais interessante para quem quer que seja que detém o dado que o corrige, né? E aí a lei visa a proteção dos direitos da liberdade individual, né? Só que liberdade de expressão, de comunicação e de opinião, né? São valores que, nesse período eleitoral atípico, estão meio controversos, na opinião de cada um, respeito à opinião de cada um, né? Enfim, a gente não está aqui para isso, né? Mas a lei, acima de tudo, ela tem por espírito o sigilo, né? O sigilo agora é regra mesmo, né? E ela visa não só evitar o combate a crimes cibernéticos, cada vez mais comuns no nosso meio, né? Então, assim, essa lei ela se aplica tanto a pessoas jurídicas de direito privado, né, empresas, prestadores de serviço, né, quanto a administração pública direta, indireta, federal, estadual, municipal, né? Ela só não vai se aplicar quando ela for utilizada por pessoa física, pessoa chamada natural, para fins particulares e não econômicos, né? Então, assim, eu não vou saber quantificar esse tipo de exemplo, mas ela não se aplica, é só nessa hipótese que ela não se aplica. E aí, Carol, eu achei uma coisa muito interessante, né? Até a Poliana lá, que é amiga minha lá de Vitória, lá do Espírito Santo, ela me mandou essa semana o edital da Prefeitura Municipal da Serra, né, que faz parte da região metropolitana do Espírito Santo, que eles estão tentando contratar a LGPD, o serviço de LGPD, né? Porque, assim, por mais que de repente possa ser interessante fazer com os próprios servidores, eu acredito que dependendo da dimensão da administração ou da quantidade de servidores, por exemplo, durante a pandemia, então muitos entes públicos estão com quantidade de pessoal defasada, né? Então, ela mandou esse edital, achei muito interessante, ele sofreu algumas impugnações, ainda está na fase de certame, enfim, né, de habilitação, mas eu acho que isso vai ser uma tendência, né? E aí, para a gente encerrar, antes de ir para as perguntas, eu queria só
coloca alguns casos, por exemplo, dos tribunais que já estão decidindo, aplicando a LGPD, sabe? Né? Teve um concurso recente para cartórios aqui no governo do estado de Minas Gerais, e aí um dos candidatos alegou que não foi comunicado pessoalmente, mas que ele informou o endereço, né, lá no ato de inscrição e invocou a LGPD, né? E aí o Tribunal de Justiça entendeu desfavorável ao candidato, alegando que a coleta de dados pessoais do candidato no ato de inscrição, por si só, não gera expectativa de direito à convocação sempre pessoal para as etapas do certame, porque o edital é a regra do concurso. Entendeu? Então, o edital provavelmente não previa a utilização da LGPD. Né? Teve um outro caso também, né? Que às vezes amanhã você vai lá em algum órgão público e fala assim, eu preciso de um dado de fulano de tal. Aí o órgão vai te falar assim, a gente tem esses dados aqui, mas a gente não pode passar. Isso acontece muito comigo. A pessoa chega e fala assim, eu preciso do CPF de fulano, você me passa? Eu falo, não posso passar porque o dado não é meu. Entendeu? E aí teve um outro julgado recentemente, de setembro do ano passado, exatamente um ano, falando que é dever da administração negar esses dados, a não ser que tenha ordem judicial para fornecer. Né? Teve um outro dado interessante, que aí é já mais para a realidade de quem já está nos assistindo, que é a respeito de utilização da LGPD para comprovar pagamento de mensalidades escolares. Entendeu? Que aí a pessoa conseguiu que os dados pessoais podem ser objeto de disposição da Justiça para exercício regular de um direito reconhecido no processo judicial, não tendo qualquer impedimento à sua juntada no processo, desde que haja ordem judicial. Né? E, por fim, teve uma decisão recente também, de 2022, determinando a exclusão de uma postagem em rede social, né? Porque não obedeceu aos ditames da LGPD, entre eles o direito à privacidade, né? E a liberdade de opinião, né? Então, assim, a gente tem visto muitas coisas divididas ainda porque não está tendo uma certa uniformidade na aplicação da LGPD. Um outro dado muito interessante, que de repente quem está nos assistindo pode estar nos questionando, né? O INSS pode escrever o que eu estou falando. Não vai demorar a ser multado pela ANPD. Porque entrou a ANPD e eles continuam ligando para os velhinhos, para os pensionistas e aposentados e oferecendo crédito consignado, né, e ligam sem parar. Né? Eles não respeitam a LGPD. Então, provavelmente, o INSS diz com as instituições financeiras que exploram o crédito consignado. Então, provavelmente, eles têm acesso a um banco de dados que não é para ter. Né? No Brasil, na Europa, por exemplo, o Facebook, nos Estados Unidos, perdão, o Facebook já foi multado em 5 bilhões de dólares por vazamento de dados. Né? E no Brasil, em abril desse ano, o McDonald's informou que teve os dados de clientes vazados e está ainda em apuração se teve algum problema ou não. Né? A primeira empresa que foi multada pelo LGPD foi a construtora Cirela, né, que usou os dados de um consumidor que financiou um imóvel de forma indevida, foi multada pela justiça num primeiro momento, na segunda instância conseguiu reverter e, salvo engano, o processo está em discussão nos tribunais superiores. Né? Então, assim, é isso que eu tinha para falar, para a gente não ficar muito cansativo também, e sigo à disposição para eventuais esclarecimentos. Obrigado pela oportunidade. Bom, aqui, gente, para quem quiser fazer pergunta, eu tenho aqui algumas perguntas que eu separei, né, de uma caixinha de pergunta que eu coloquei ontem, mas quem quiser fazer pergunta também tem uma interrogaçãozinha aí, pode fazer que a gente responde. Você estava falando, Marconi, eu lembrei ontem quando estava falando um pouquinho sobre LGPD no Stories, né? Uma seguidora minha colocou que uma conhecida dela tem uma grande empresa e aí, por acaso, um dia o Neymar comprou dela. Aí ela foi, tirou um print assim da tela e postou nos stories. Olha, gente, o Neymar comprou de mim. Aí essa amiga falou na hora, não, tira isso, né? Colocou o print lá do
um comprovante de pagamento. Tira isso de jeito nenhum. Então, às vezes, assim, em atitudes, né, ali do dia a dia, às vezes até sem maldade, a pessoa faz e não sabe, né, tudo que está por trás disso, né? Sim. Na verdade, se ela tivesse obtido a autorização do Neymar para divulgar, eu não veria problema nenhum. Né? Claro que, tipo Aham. assim, a gente colocaria algum campo lá, tampando os dados pessoais dele, CPF, nome completo, enfim, né? Para não expor a pessoa dele. Mas tem que ter um certo cuidado. A gente, por exemplo, a gente que atua no direito eleitoral, quando a gente vai, por exemplo, lá, o candidato vai visitar pessoas com a intenção de tirar foto. Né? A gente leva um termo, orienta o pessoal a levar um termo para poder assinar a pessoa consentindo o uso da imagem dele. Entendeu? Né? Isso vai ser tendência, viu, cara? Isso vai ser tendência. Muito bom. Eu tenho uma cliente que ela posta, às vezes, fotos das crianças, ela também tem um termo para os pais, né, autorizarem ali o direito da imagem. Muito bom isso. Eu até tenho um cliente que é médico de escritório, o tempo ele postou o nascimento de uma criança. Aí eu chamei ele no história e falei assim, doutor, o senhor pegou o consentimento da família? Ele falou, não, peguei, pode ficar tranquilo, tá assinado. Eu falei, então, beleza. Então tá. Muito bom. Vamos lá então para algumas perguntas que eu achei bem legal que estava na nossa caixinha, né? Você já falou um pouquinho, mas se você quiser responder, essa LGPD ela só funciona para o Brasil? Nossa, a LGPD é uma tendência mundial, né? Quando eu citei o ditado lá do Clive Humphrey, né? A LGPD ela começou no Brasil de forma atrasada, né? Mas era uma tendência mundial. Ela começou na Europa, depois expandiu para o direito norte-americano e está se alastrando para o mundo todo. Isso é tendência. Né? Muito bom. Aí essa agora do WhatsApp, essa aqui, quando alguém colocou lá, né? Deu assim, muita gente questionou. É permitido fazer lista de transmissão pelo WhatsApp? Bom, eu não vejo problema não, só que se a pessoa responder pedindo para excluir, né, você tem que excluir. É como se fosse eu te mandar uma mala direta por e-mail e não ter lá no e-mail a opção de excluir aquele cadastro. Né? Tá? Ó. E tem que pedir autorização, será? Ou só coloque a pessoa que quiser que saia? Eu acho que é bom pedir, né? Entendeu? Porque eu não sou obrigado a ficar no grupo X, Y, Z. Né? Às Uhum. vezes a gente adiciona a primeira Muito empolgação, bom. né? Aí, olha, é permitido adicionar pessoas em um grupo do WhatsApp? Se for para fins econômicos, eu acho que você tem que pedir autorização. Né? Se for para fins, não, eu quero aquele grupo do futebol. E por quê? Ninguém está tendo lucro com aquilo. Não conta. Muitas vezes é até prejuízo, porque na hora de fazer o rateio da pelada lá, vou embora, esqueci minha carteira, não sei o que, alguém paga. Pronto. Né? Muito bom. Aí teve mais um. Posso pegar os papéis de um sorteio e entrar em contato com quem não foi sorteado depois, oferecendo o meu produto? Pode, desde que a pessoa tenha consentido no ato de participar do sorteio. Né? Então, às vezes a gente, por exemplo, né, a gente vê campanhas de Natal, campanha do Dia das Mães e tal, a gente tem observado que nesses termos já está constando a autorização da LGPD, entendeu? Né? Muito embora tenha a questão lá, não, mas tem que divulgar, por exemplo, lá quem ganhou para dar transparência ao prêmio, essa questão toda. Para você utilizar esses dados futuramente, dos que não foram contemplados no sorteio, tem que ter autorização. Então, provavelmente, nos formulários, num futuro bem próximo, terá um campo lá com essa autorização. Sabe? Ai, muito bom. E aí, pra gente finalizar aqui, eu até contei esse caso nos stories, queria saber a sua opinião também. Lá no começo da minha empresa, eu acho que Não travou, não. Estou eu dei uma escutando. travada. Lá no começo da sua empresa.
Eu acho que eu travei, mas agora eu voltei, né? Pronto. Uma pessoa procurou e ele tinha uma lista com nome, telefone, e-mail, acho que é nome, telefone e e-mail, de várias pessoas. E ele queria que eu entrasse em contato com elas, com essas pessoas, para oferecer um serviço para ele, o serviço dele. E eu perguntei onde você conseguiu essa lista. E ele não me contou onde ele conseguiu. Aí acabou que eu falei, mas tá de acordo com a LGPD? Ele não respondeu e sumiu, desapareceu. Porque, na verdade, essas listas, esses tipos de arquivo, né? Se a pessoa estiver nos vendo, me perdoe se eu estiver errado, mas esses tipos de arquivo, né? Isso na época que eu fazia direito pelo Horizonte, junto com o Rafael, por exemplo, a gente via o pessoal na Praça 7 vendendo CD com esses arquivos, sabe? E aí a gente não sabe de onde que é, de onde que vem, qual que é a procedência, né? Então a LGPD ela tende a combater esse tipo de prática, né? Então não acho aconselhável usar não. E se os dados estiverem errados? A empresa vai responder por um dano, né? Às vezes cadastra alguém, a pessoa contrata em nome de terceiro, faz uso do serviço, na hora de pagar não paga, aí o seu cliente, na boa fé, protesta o nome indevido, protesta indevido, porque a pessoa original não reconheceu nem a contratação do curso e nem a dívida. Dando moral certo. Entendeu? Muito legal. Não tinha parado para pensar por esse lado aí também. Eu estava pensando só no ele as pessoas não terem autorizado ele a mandar a mensagem, sabe? A LGPD, ela cria uma cultura de prevenir o dano antes dele acontecer, sabe? O direito brasileiro está caminhando para isso. Né? A gente tem visto, por exemplo, valores. Às vezes a pessoa recebe uma notificação indevida, vou ganhar uma nota na justiça, estou dando moral, enfim. A tendência disso aí é cada vez menos. Né? Está caminhando para poder diminuir, a não ser que sejam situações assim, aberrantes, né? Enfim, a gente não tem como quantificar, né? Mas a tendência é diminuir. Tá? A cultura de prevenir mesmo. Muito bom. Muito bom, Marcone, adorei. Foi muito bom, muito proveitosa essa nossa conversa. Vai ficar aqui no nosso perfil, no meu e do Marcone. Quem quiser depois voltar, né, para ver alguma coisa. E se precisar de algo, estamos à disposição, né, Marcone? Com certeza, eu que agradeço a oportunidade. Mais uma vez agradeço. Né? Continuo à disposição. Peço desculpas se não falei tudo que queria. Não, foi ótimo. O que vocês queriam ouvir, mas a intenção realmente foi abordar de uma forma mais leve e mais tranquila para não virar um juridiquês, né? Digamos assim. Né? Mas fico à disposição. Muito obrigada, Marcone. Obrigada aí. Todo mundo falando que foi ótimo. Muito obrigada a todos que acompanharam até aqui. Boa noite e até a próxima. Agradeço também. Obrigado a todos. Obrigado, Carol. Siga à disposição, viu? Fique com Deus. Um abraço a todos. Obrigado pela atenção. Tchau, tchau. Tchau.